De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, também no nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Hoje vamos conversar direto do Parque das Dunas, nesse cenário maravilhoso, com Sérgio Caetano. Está aqui conosco, ele que é produtor cultural, que também é escritor, roteirista, cineasta. Seja bem-vindo, Sérgio, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado pela oportunidade, obrigado à Band também pela essa oportunidade, né? Muito bacana estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco do filme, né? O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares, e do evento do lançamento do filme, que é Arte Negra na Terra dos Potiguares. Muito bom. E eu gostaria que você pudesse inicialmente compartilhar com o nosso telespectador de onde surgiu a motivação para escrever, para se inspirar e escrever esse filme, esse roteiro, desse filme documentário que é O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares. Bom, ele parte do princípio da minha chegada aqui na cidade, né? Há 15 anos atrás eu cheguei na cidade e vi que alguma coisa diferente ocorria na minha inserção nos espaços, né? Seja na academia, seja no mercado de trabalho e tal. Mas até então eu não conseguia detectar o que era, né? Com o dia a dia eu fui percebendo que havia certos preconceitos, né? E em 2018 eu lancei um livro chamado A Maioria das Cores, né? Num evento chamado GRIOT, que é Congresso Internacional de Cultura e Literatura Africana, aqui na UFRN. E a partir dali eu fiquei ainda com aquela coisa de que tinha certos momentos em que havia uma tolerância, né? O cara lançou um livro, então... É negro, mas é inteligente. Então, tenho mais, né? Tenho mais. Mais, né? E aí eu comecei a fazer especialização em produção de documentário na UFRN também, sob a coordenação do professor Rui Rocha. E lá eu me deparei com amplitude maior, né? Como é que eu faço ressoar esse discurso que no dia a dia ele estava ficando repetitivo, né? E aí a arte tem esse poder, né? De poder alcançar um maior número de pessoas. Então eu decidi fazer O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares partindo do princípio de que precisariam outras pessoas negras, né, falar sobre o que é ser negro na cidade natal. Então a tônica do filme, ele perpassa por isso, né? Pela arte, pelo filme, você consegue educar, transformar, transmitir uma mensagem que pelo menos faça as pessoas pararem para pensar um pouco a respeito de um preconceito que às vezes a pessoa acaba reproduzindo, mesmo sem haver uma intenção prévia disso. Sim. Pela marca cultural. Sim, a nossa sociedade ela é baseada na escravidão, né? Foram mais de 300 anos de escravidão, então... E detalhe que parece algo tão distante, mas quando a gente pensa, 1888 aproximadamente, se você pegar há pouco tempo, a gente pode dizer, quando se considera na construção de nação, de povo, é quase nada no curso da história esse pouco tempo que houve, entre aspas, a abolição da escravatura, né? Foi bacana você falar esse entre aspas, porque é justamente isso, né? Assim, no dia 13 de maio se assina um documento e aí os negros estão livres, mas e as condições para essas pessoas sobreviverem, né? Então... Na prática o que a gente teve é que os negros que eram tratados como um nada, com a assinatura do tratado passaram a ser alguém sem nada. Exatamente. Né? Porque eles não foram dados terras, não foram dados nada para que tivesse a condição de produzir. Deixou de ser escravo e depois foram jogados no mundo, né? E até hoje a gente sente, né, os efeitos dessa não reparação histórica, né? Se você olhar o nosso Congresso, por exemplo, a maioria é de brancos, né? Se você olhar os grandes cargos, os grandes salários também são ocupados, né? As escolas particulares, elas são ocupadas por pessoas não negras, né? E aí o filme, ele traz essa tônica também, né? Porque a gente aborda temas como a sexualização do corpo negro. São 8 tópicos, 8 temas que vocês abordam no filme, não é isso? Quais são os 8 temas? Ser mulher negra na cidade de Natal, né? A importância da ancestralidade, a sexualização do corpo negro, a inadequação espacial, a exploração do trabalho, saber quem se é, né? Ser um homem negro na cidade de Natal e que a gente chama, lá na Bahia a gente tem uma gíria para dizer que essa ideia é cheque, né? Onde fecha o filme para a gente fazer realmente um apanhado de tudo que foi feito e a fala
que está sendo dita, ela conseguir sintetizar isso, né? Detalhe que nesse documentário a gente tem entrevista com três pessoas negras, né? Um antropólogo e artista visual, o Augustus. Aí a gente tem a produtora cultural Eveline Santos e o arte educador André Sacramento, né? Então essas pessoas se doaram para que a gente pudesse ecoar o que está sendo reproduzido, como você mesmo falou, né? O que vem sendo reproduzido e fazendo com que a sociedade e aí natalense, né? Não no seu todo, que a gente nunca vai generalizar, mas coloca o negro num lugar em que o que a gente vê é que há uma certa inferioridade nisso, né? E que na verdade não há, né? Nós somos seres humanos e capacitados, né? Pela sua experiência de já ter convivido em algumas partes do Brasil, por ser baiano inclusive, esse sentimento que você captou em Natal é mais forte? É de certo modo igual ao que acontece no resto do Brasil? Eu tive em alguns locais, né? Em alguns estados, né? E assim, normalmente ele é uniforme, né? Talvez a incidência se dê maior pela quantidade do percentual de pessoas negras, né? Na cidade de Natal, né? Não é muito comum você eu digo nos espaços, né? Diferente da Bahia de Salvador, a presença Salvador, é muito mais forte, Maranhão, né? Rio de Janeiro, Rio, né? Que a gente tem uma incidência maior, até por causa da rota comercial da escravidão, né? Exatamente. Mas Natal não foi um polo assim. Ô Sérgio, e você poderia compartilhar um pouquinho com o nosso telespectador, de um modo resumido, né? Em cada um desses 8 tópicos, qual é a grande mensagem que vocês imaginam transmitir com esse documentário? A ideia mesmo, Robson, é que a gente traga uma reflexão, né? Para que se consiga se debater, né? Porque isso não é um tabu. Né? O que é ser negro, um dos tópicos, o que é ser negro em Natal para você? Para mim, o que é ser negro em Natal? Boa pergunta. Normalmente, as pessoas me veem como um ser invisível, né? Então, assim, e aí eu digo a você, dentro da academia, né? Eu vim transferido da Universidade Católica de Salvador para uma instituição particular aqui e o jeito de me vestir, né? O jeito de eu falar, isso de certa forma chegava para mim como se fosse um incômodo para as pessoas, né? E aí no mercado de trabalho eu sou redator publicitário, se você olhar dentro das agências de propaganda no setor de criação, é muito raro você ver um negro ou uma negra, né? E aí assim, mulher ainda pior, né? Para as mulheres negras ainda é muito pior, né? E aí muitas vezes a questão por ser mulher e também por ser negra, né? Isso, né? Até porque toda a constituição da nossa sociedade, né? Ela é baseada ainda no patriarcado e no machismo, né? O que é muito, muito triste, né? De ver, já que a nossa Constituição diz sobre direitos iguais, né? E na prática isso não acontece. Na prática não acontece. Então a ideia do filme é justamente causar essa reflexão, para que as pessoas comecem a discutir, comecem a falar, e principalmente para os negros e negras, né? Entenderem que é importantíssimo ocupar os espaços, né? Seja na academia, seja no trabalho, né? Seja nas artes, né? E mostrar o seu valor, né? Sim. Não que haja necessidade de provar, porque cada um de fato tem o seu valor, independente da sua raça, independente da cor da sua pele. Mas na verdade são, digamos assim, afirmações importantes, né? Que mostram, faz as pessoas entenderem que cada um tem realmente o seu valor e que deve ser respeitado enquanto tal, enquanto ser humano. E é importante isso porque me vem à cabeça assim, quando você traz, né? Do valor. Se a gente olhar ao redor da gente, principalmente na cidade, nas cidades onde foram muito forte a escravidão, tudo foi construído, a maioria das coisas foi construído por esses trabalhadores e trabalhadoras negros e negros. E aí, num determinado momento... que deram a sua vida, deram o seu sangue e nada houve de contrapartida, né? Ainda não. Quando muito havia de contrapartida, era a ração ou alimento suficiente para a sobrevivência. E olhe lá, né? E olhe lá. E olhe lá, porque muitos pereceram, né? Exatamente. De inanição, de subnutrição.
Então, assim, é uma realidade ainda hoje. É muito né? claro isso do Casagrande e Senzala, né? Gilberto Freire narra com riqueza de detalhes como foi toda essa convivência negra no Brasil, sobretudo nos primórdios, né? Sim, exatamente. E uma pergunta que lhe faço, como é que está sendo a programação, os preparativos, o que é que nós teremos lá? Estou vendo aqui algumas peças bacanas que representam a cultura de vocês. O que é que está sendo programado para o lançamento desse filme documentário, O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares? Então, quando foi pensado, né, em lançar o filme, né, eu tive a felicidade de encontrar com o Felipe Fagundes, que é o responsável pela Ardume Produções. E o Felipe falou, cara, tu tem um material bacana, vamos fazer um evento de lançamento? Aí eu falei, opa, que beleza, né? Que lindo isso, né? E aí a ideia, né, passou por isso. A gente concebeu o evento Arte Negra na Terra dos Potiguares, onde a gente vai ter um grupo de pessoas maravilhosas, né? E aí eu estendo aqui o meu agradecimento ao Coletivo Cida, que vai apresentar um espetáculo de dança fenomenal chamado Maré, né? Sobre a regência do René Louis e da Roseane, né? Dois artistas muito bacanas aqui. A gente vai ter um pocket show com a Clara Pinheiro, com o novo trabalho dela, Vira-Lata, que aborda o feminismo e a negritude. Olha que beleza, né? Maravilha. E a voz dessa mulher, assim, nossa, surpreendente. Já estou ansioso. E aí a gente vai ter a exibição do filme. Após o filme a gente vai ter uma mesa redonda com os artistas, né, que estão fazendo parte desse evento para discutir os temas abordados, né? E nesse espaço, né, que vai ser lá no Espaço A3, né, lá na Ribeira, a gente vai também fazer o primeiro evento da Feira da Ancestralidade, né, que é justamente mostrar a força do empreendedorismo negro, né? E aí esses objetos eles fazem parte dessa feira, né? A gente tem as peças, as obras de arte que fazem reverência aos ancestrais, aos antepassados do Mago dos Metais, um artista lá da Bahia, é um ourives, na verdade, da Bahia, faz peças lindas reverenciando quem chegou antes da gente. Aí aqui a gente tem uma luminária do André, da oficina André Flores, e é um muito artista bacana. Também, um brasiliense que hoje reside em Natal já faz um tempo e que é um design que faz com a madeira crua peças como essa. Turbantes. A gente tem os turbantes da Ori Fashion Africa, né? Uma marca que iniciou aqui na cidade, né? E aí, além dos turbantes, eles vão vender brincos africanos também. E biojoias, né? Como essa do ateliê André Sacramento, lá da Bahia, lá de Caetité. Um muito grande bacana. Amigo e que também é um dos personagens do filme, né? O André Sacramento. Então essa é a programação, né? Vai ser um dia, é um sábado, né? Dia Data, 15. hora e local? Dia 15 de fevereiro. Dia do meu aniversário. Olha que bacana de lugar, que bacana, maravilha, né? Comemorar o aniversário lá. Lá no Espaço A3, que fica na rua Frei Miguelinho, número 99, né? Em frente ao Giradança, né? E vai ser das 18 às 21 horas, né? Então a gente aí tem 3 horas para ver muita arte, né? Para prestigiar os artistas negros e as artistas negras. E debater sobre isso, né? Conversar. Sem dúvida, muito importante, né? Isso. E onde as pessoas vão poder assistir o filme posteriormente? Quem não for ao lançamento? A gente está pensando, né? Depois do lançamento, rodar com esse filme em festivais e principalmente dentro da cidade, né? Há uma proposta que a Ardume trouxe para a gente, da gente ir a comunidades quilombolas, sim, ir a centros culturais. Inclusive nas proximidades de Açu, em Panguaçu, se não me falha a memória, é um trabalho muito bacana, lá coordenado por Raimundo Melo. É uma equipe muito legal lá de reconhecimento da área, ambiente onde houve massacre de negros, algo muito, muito interessante. Bacana. Uma outra perspectiva também é a gente levar para o UFRN, né? Já que lá foi onde tudo começou nessa história do cinema, para fazer uma mostra lá, né? Tem alguns realizadores negros e negras na cidade, né? Mas nada melhor do que prestigiar o lançamento, né? Pô, vai ser muito bacana, né? E para finalizar, me ocorreu uma última pergunta. Quando vocês colocam como título do filme O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares, vocês não se sentem da Terra Potiguar? É um povo à parte
de certo modo, acoplado ou encaixado ou intruso aqui dentro? Não, longe disso, a gente está totalmente na terra dos potiguares. É dos potiguares ou é de todos, é também do povo de Zumbi? Também, né? É o Os título... potiguares são os índios, né? Também, né? Mas aqui em Natal se chama potiguar, né? É, Pessoa que nasce em comedor Natal. de camarão em relação Isso, a a os cultura índios indígena. potiguares que comiam camarão, se alimentavam de camarão. Isso. Nesses 15 anos que eu estou aqui, eu venho sempre ouvindo, né, que nasce em Natal também é chamado de potiguar e tal. Então a ideia de botar esse título é justamente para fazer um link entre essas ancestralidades, né? E aí o povo de Zumbi, ele retrata a luta, né? E os indígenas, os potiguares também, né? Então, assim, É uma luta permanente onde quer que esteja, né? Exato. Verdade. Muito bem, Sérgio Caetano, muito obrigado pela sua presença no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? E a Band, convido a todos para fazerem parte do lançamento do filme O Povo de Zumbi na Terra dos Potiguares. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão.